A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, receberemos hoje mais um convidado. É o professor Marcos Sagatio. O professor Marcos é formado em Letras pela USP e vai nos contar nesses programas a respeito de alguns clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Professor, por qual clássico começaremos? Podemos começar pelo Gil Vicente. Gil Vicente é um autor português, corresponde mais ou menos ao século XIV, é o período da literatura conhecido como humanismo. O humanismo é um período literário de transição, né? A transição entre quê? Seria a transição entre dois mundos, o mundo medieval, em que vingam ainda os valores teocêntricos, né? Ou seja, Deus é o centro de tudo, em que a igreja detém o poder espiritual e influencia todas as camadas da sociedade, e um mundo que a gente pode chamar de antropocêntrico, ou seja, um mundo em que os valores, o homem é o centro de tudo, né? Os valores humanistas vão se destacar. Quer dizer, isso só vai acontecer efetivamente com o Renascimento. Nós ainda não estamos no Renascimento. E essa transição ela é muito bem marcada na obra do Gil Vicente. É um autor de peças de teatro. Se nós analisarmos algumas características do teatro vicentino, o moralismo, as personagens alegóricas, a estrutura poética, enfim, essas características elas vão estar presentes, vão ser um fator comum em praticamente toda a produção das peças desse autor. Como se chamasse a atenção dessas pessoas para o fato de que elas estão se esquecendo muito dos valores espirituais e se voltando muito para os valores materiais. Se a gente prestar atenção na história, por exemplo, o sistema feudal de produção então entra em crise e o homem passa a se preocupar mais com os bens materiais. Como assim? Aquele excedente agrícola passa a ser comercializado. É o surgimento da burguesia, a formação dos burgos, né, que eram os comércios, as feiras que se localizavam na entrada das cidades. Se a gente pegar, por exemplo, uma peça como o Alto da Barca do Inferno, o que a gente tem ali? O que é a história, basicamente? São dois barcos, vão levar as almas, né? Um barco vai para o céu, que é um barco dirigido pelo anjo, e o outro barco vai para o inferno, que é guiado pelo demônio. Então começam a surgir as almas das pessoas mortas, né? Junto ao rio, e todos eles tentam embarcar e ir para o céu. E a gente vai perceber então, aí começa a trama, começa a ser construída a trama, são poucos os que conseguem ir para o céu, a maioria acaba indo para o inferno. Por quê? Porque eles são julgados pelos seus atos na terra. Por exemplo, no começo da peça surge o fidalgo, né? Ele vem todo com seu séquito, que são os empregados, e ele tenta ingressar no barco do anjo para ir para o céu, meio que na carteirada, assim, né? Ele fala, sou fidalgo, sou filho de fulano de tal. E o anjo bloqueia, não deixa que ele passe, né? Dizendo que aquele barco era muito simples, que não havia lugar para ele sentar, que ele não poderia levar o seu séquito. Na sequência vem um barco do demônio, e o demônio fala, olha, esse barco é espaçoso, você pode entrar, pode levar todos os seus bens materiais, e ele acaba embarcando e indo para o inferno. E assim vão aparecendo diversas personagens, né? Tem a alcoviteira, que é uma personagem típica da época, né? Que era a feiticeira, que arrumava os casamentos. Ao homem que vive de empréstimos, o sapateiro, enfim. E os únicos que acabam conseguindo ingressar no céu efetivamente são os 4 cavaleiros cruzados e o parvo, que é o homem do campo. É interessante que quando o parvo chega junto ao rio, o anjo pergunta para ele, quem é você? Ele responde, eu não sou ninguém. O anjo diz, então você pode embarcar. Quer dizer, aquele que não foi ninguém em terra, aquele que foi explorado, aquele que não teve bens materiais, é justamente aquele que merece ir para o céu. A gente não pode esquecer que a sociedade em que o Gil Vicente vive ainda é uma sociedade extremamente religiosa, apesar da transição, ainda acredita nesses valores. Então, ao representar isso na peça, é como se fosse um aviso, né, uma lição de moral que ele passa para as pessoas que assistiam a essas representações na época. Estão gostando? No próximo programa falaremos um pouquinho mais sobre Gil Vicente. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.